estamos aqui com o professor Nilson César Fraga, que é professor da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e que é um grande conhecedor da história do contestado, da história da nossa região. Então nós vamos conversar um pouco sobre os indígenas que habitaram aqui a nossa região do meio oeste catarinense e todo o oeste catarinense aqui, né? Sobre os caigangues e os choclengues, que fizeram parte da nossa história e do nosso município. Bom dia, professor. Bom dia, Juca. Obrigado pelo convite. É um prazer. Alguém que conhece dessa história, já tem livros publicados, né, sobre a história do contestado. Quantos que livros você já tem, já foram publicados? Bom, do contestado, acho que uns 10. Uhum. Mas tem também sobre o Choclen, tem sobre fronteira, sobre território. Esses são muitos livros. Então, o cara certo para a entrevista. Ou não, né? Tá. Eu gostaria de saber assim, como que foi essa expansão dos indígenas aí, dos choclengues, dos caigangues aqui na nossa região, e que importância teve essa cultura indígena para a nossa história, do nosso município e de toda a nossa região. Na realidade, aqui onde está Salto Veloso, no meio oeste, é uma região de contato, né? Entre o mundo Choclen, ou Lacraimô, como eles chamam hoje, e com os Caingangue, né? Então, os Choclen, Lacraimô, eles ocupavam um território que ia mais ou menos de Curitiba até Porto Alegre, e para o oeste eles se estendiam até aqui no meio oeste. Então, aqui eles entravam em contato com um outro povo indígena, que eram os Caingangue, que hoje estão aldeados em Santa Catarina, evidentemente, já não circulam mais pelo território, porque os aldeamentos acabaram no processo histórico, né, confinando eles a pequenos territórios. Mas Salto Veloso, meio oeste, tem, digamos assim, a sua história inicial milenar, né, iniciada com esses grupos indígenas, Caingangue, Choclen. Depois, é claro que os Guarani também circulam por essa região. Então, é uma história de 6 a 10 mil anos, talvez um pouco mais. Uma civilização perdida, né? Porque na realidade o processo de colonização, não só aqui do meio oeste, Santa Catarina, da região do Contestado, do Brasil, acaba aniquilando, né, a história dos povos originários do Brasil. E a vinda dos europeus, a partir de 1500, eles acabam transformando os povos indígenas em selvagens, né? Ou seja, a Europa vem enquanto civilização, e ela acaba se impondo, né, pela força das armas, pelo processo de colonização, e os indígenas, ao longo desse processo de 522 anos, eles vão sendo silenciados, aniquilados e aldeados. Ainda hoje há muitos conflitos, né? Mas diferente da Europa, por exemplo, a Europa tem a sua história de ligação com os povos originários mais antigos da formação da Europa só a partir da arqueologia, ou seja, algo que está enterrado. E aqui não, nós somos um continente novo e a gente convive com o passado e o presente. Então hoje a gente convive com os indígenas, mesmo que estejam nas suas terras, né, delimitadas pela União, junto com essa sociedade que se constituiu a partir da chegada dos europeus. Então isso é novo no mundo. Mas os Estados Unidos é assim, o México, o Peru, né? Então essa é uma realidade do continente americano, mas também é da Austrália, né, onde eles convivem com os aborígenes. Diferente da Europa, então, a gente ainda consegue conviver com esses povos originários e aprender um pouco da sua cultura. E é impossível a gente pensar todo o processo de formação humana, não é, que envolve essa região do meio oeste, esse grande interior de Santa Catarina, sem os povos indígenas, né? Era uma civilização que dominava a técnica, uma técnica, evidentemente, que é diferenciada da Europa. A Europa estava num patamar bastante superior. Mas eles desenvolviam técnica para a pesca, para a caça, ou seja, isso é fruto de uma construção cultural de um povo que avança, né? Que produz técnica, ou seja, o domínio das sementes e de plantar, fabricar canoas e assim por diante. É que ao longo do processo de colonização a gente tem essa sensação
de que os indígenas eles são algo do passado, que eles não possuem essa capacidade cultural de produzir alguma coisa. Apenas os coletores de alimentos, nômades que viajavam para lá e para cá e que não contribuíram em nada, né? Sim, como se fossem animais na floresta. Como se fossem animais. Mas hoje a gente já consegue derrubar um pouco isso, porque a gente consegue enxergar isso como cultura. A exemplo da própria cultura europeia que veio para cá, da africana que veio para cá. Né? Então é uma história milenar, lamentavelmente nós perdemos parte disso, mas é inquestionável, né, Juca, que ao longo desses anos todos do processo de formação, por exemplo, de Salto Veloso, a agricultura arando a terra não encontrou parte dessa cultura, seja numa machadinha, numa ponta de flecha e assim por diante. Fabricar uma arma de luta ou de caça é um processo histórico-cultural, né, de um povo. Então, provavelmente se perdeu, né? E também não se pensou o que era aquilo, ou seja, tu acha uma machadinha e tu pensa, não, eles fizeram a machadinha para cortar uma árvore e assim por diante. Mas os europeus também passaram por isso, né? Então todos os povos passam por isso à medida que eles evoluem. Então isso ainda deve estar enterrado em algum canto, né? Deve ter sobrado coisas enterradas em algum canto, aqui em Salto Veloso ou em todo o meio oeste, né? Além das terras indígenas, né, demarcadas, tu ainda encontra esse tipo de cultura no território. E também parte das coisas que a gente vive, não é? Culturalmente na região, são indígenas, né? Tu pega o nome de algumas cidades, tipo Ibicaré, é indígena, né? Ou seja, são essas heranças culturais, históricas, inclusive da língua deles. E a língua é cultura, né? E além disso, eles produziam arte, né? Ou seja, não rupreste no sentido de limpar cavernas, porque o clima aqui é bastante diferente, mas eles produziam esculturas, não é? E produzir uma flecha produzir uma escultura em miniatura de algo que vai ser utilizado, né? E que os europeus já usaram muito, muito antes daqui. Ou seja, há toda uma cultura que foi silenciada e que a gente convive com ela, inclusive sem saber, né? O próprio milho é desse continente, né? E por aqui, não muito distante, né, passava o caminho do Piabiru, que vinha de Florianópolis, do litoral catarinense, e ia até o Peru. Então, foi o caminho de Cabeça de Vaca, passou em 1542, né, saindo do litoral de Santa Catarina, para chegar até Cusco, no Peru. A região de Potosí, Cusco e assim por diante. Então, essa civilização, né, europeia passou sobre a civilização indígena, que já tinha um caminho continental. Então, esse caminho continental ligava o litoral de São Paulo, de Santa Catarina, a todo esse grande interior da América do Sul, chegando quase ao Pacífico, aliás, chegando até o Pacífico. Então, já havia toda uma rota, todos os caminhos abertos e marcados há milhares de anos, e que os europeus usaram esses caminhos, inclusive, para avançar sobre o continente. Então, é uma história cultural que, inclusive, fazia caminhos. Então, a história social, cultural dos povos originários, dos indígenas, sejam Xoklen, Lacanhô, Caingangue ou Guarani, elas são milenárias e elas estão na própria abertura dos caminhos que levam os europeus ao interior do continente. Então, se alguém chegou no interior do continente, pegou esses caminhos que os indígenas já tinham. É uma civilização, não é? Tão civilização quanto os europeus que vieram. Essa é a grande riqueza. Mas só que não deixaram nada escrito e foram eliminados. Evidentemente que a gente tem muito pouca informação, né? Os estudos antropológicos avançaram muito e, na realidade, a antropologia brasileira, ela trata desses povos rompendo o silêncio, né? E a invisibilidade, inclusive, de alguns que até foram extintos. Não tem como tu pensar o meio-oeste, pensar o Contestado, pensar no Salto Veloso, sem essa história anterior. Porque ela está em camadas nesse solo, onde o arado arrancou essa história. Mesmo que os imigrantes, os caboclos tiveram ligação com eles no passado, né? Mas os imigrantes, provavelmente, quando chegaram aqui, já não tiveram um contato muito íntimo com os indígenas. Até porque já pega um processo de expulsão dos indígenas. Então, o contato é bem sutil, né? Da troca de alguns favores, de deixar uma caça, de deixar um favo de mel, de levar uma enxada, de levar um machado e assim por diante. Então, quando chegaram os primeiros colonizadores, no Assalto Veloso, por exemplo, eles tiveram contato já com esses grupos indígenas, né, que estavam sendo empurrados pela frente de colonização. Mas, com certeza, né, os antepassados dessa cidade, os bisavós da atual geração, vamos dizer assim, eles provavelmente conviveram, né, e viram esses indígenas e tiveram algum tipo de troca com eles. Isso é inquestionável. Porque os caboclos, quando se estabeleceram aqui na região, eles tinham a cultura deles, né? Mas provavelmente eles aprenderam muito com esses povos indígenas, né?
muitas dessas coisas que você fala aí, dessa troca de alimentos, o milho, tudo isso acaba sendo assim, me diz, colocado na cultura cabocla, né? Acrescentado na cultura cabocla, né? O que eu quero saber, assim, por exemplo, o caboclo com o indígena, eles houve troca de conhecimento. Agora, o caboclo com o imigrante europeu, teve alguma troca, assim, ou não? Ou o imigrante europeu veio aqui e colocou a cultura deles, né? Se impôs, né? Acho que isso seria interessante. Na realidade, os caboclos e caboclas que habitaram todo esse grande sertão, né, Santa Catarina, não só de Santa Catarina, eles conviveram intimamente com os povos indígenas, com os originários que estavam aqui. Então, não há dúvida sobre isso, né? A gênese cabocla é aquela da passagem do próprio Cabeça de Vaca, que vai deixar homens africanos aqui, com espanhóis e portugueses, que era no início da colonização, e que vão estar em contato com os indígenas. Então, a formação desse mundo caboclo é fruto do indígena, seja caingangue, seja Xoklen, e com o africano e com o europeu. Então, a gênese da formação é essa, é alguma coisa já mais do que centenária, né? A gente pode imaginar que eles começaram a se formar lá a partir de 1500 e alguma coisa. E a própria fixação, a informação do mundo caboclo é desse mundo livre, esse sertão é livre, né? O indígena vive livre aqui e o povo caboclo vai viver livre em contato com os indígenas. A liberdade vai acabar quando essas terras passam pelo processo de colonização, a partir, evidentemente, né, da construção da estrada de ferro, depois do loteamento das terras e assim por diante, onde indígenas e caboclos são expulsos e vão viver, evidentemente, essa diáspora, né? Mas quando os colonizadores europeus sejam descendentes de colônias alemãs, italianas do Rio Grande do Sul, ou mesmo da própria Europa, vêm para cá, inclusive com eslavos, eles vão ocupar um espaço que já está demarcado socioculturalmente na hibridez, né, da troca cultural entre indígenas e caboclos. Então, assim, quem que ensina um caboclo a dominar as sementes e os alimentos que oferecia esse sertão? O indígena, que tinha uma história milenar. A erva mate é uma questão indígena, eles já dominam ela há muito tempo, não é algo que surgiu com a chegada dos colonizadores, né? Mas a semente do milho, a semente do feijão, entre o Paraná e Santa Catarina nós temos mais de 150 tipos de sementes diferentes só de feijão, que era algo que se plantava e que se dominava aqui. E a gente acha que feijão tem 2 ou 3 tipos, né? Assim como o milho também tem dezenas de tipos, as abóboras e assim por diante. Quando eu penso nessa cultura e nessa troca, eu estou literalmente pensando naquilo que se alimenta. Esse povo tinha que se alimentar nesse sertão, né? Então, com certeza, à medida que vai formando esse povo caboclo e vai dominando esse território junto com os indígenas passam para eles, né? Aquilo que se bebe, aquilo que se come, aquilo que se conserva do alimento. Inclusive aquilo que se caça. E aquilo que a floresta oferece como remédio. Então, para que haja essa troca, eu tenho que ter aquele que primeiro chegou e passa para o segundo, que é o caboclo, e quando chegam os europeus, não é? Ou de colônias europeias que vão fundar as vilas e cidades aqui no Contestado, dentre elas Salto Veloso, tu já vai ter essa história, não é? Que tipo de erva que eu faço tal tipo de chá para curar determinada coisa? Então já tinha esse elemento constituído. Então é impossível a gente imaginar que a chegada, não é, de colonizadores europeus ou descendentes de europeus para fundar uma civilização como Salto Veloso é algo que eles chegaram e se impuseram sobre esse mundo e tudo que existia antes desapareceu, não desaparece, né? Quando tu come uma pirera, um virado de feijão, ou seja, ou a erva mate, como um chimarrão e assim por diante, ou em dias mais quentes um tererê, tu tem uma história milenar, não é? O milho não estava na Europa, então o milho era desse continente, a batata não estava na Europa, era desse continente. E há centenas de batatas. A gente conhece 1 ou 2 batatas, mas nós temos mais de 800 tipos de batatas. Ou seja, tu tem toda uma história milenar no continente inteiro que também é transferida para o europeu quando ele chega, que leva para a Europa e alimenta a Europa. Então, quando chega um imigrante italiano aqui, o alemão, não é? Talvez eles possam trazer o repolho, possam trazer a galinha, possam trazer uma vaca, um cavalo, assim por diante. Mas eles também vão incorporar a cultura que existia aqui, tanto da natureza, dos povos originários,
como da própria alimentação, que é algo que foi construído milenarmente, não é? Então, uma Salto Veloso ou qualquer cidade que se fundou a partir da Guerra do Contestado, que ela é o limite, né, entre um mundo e outro que se forma nessa região, ela depende desse contato. Antes de expulsar, de eliminar todos os indígenas e os caboclos, os europeus incorporaram parte do mundo deles. Isso é impressionável, porque haviam vilas, haviam aldeamentos e assim por diante. Havia uma civilização nesse sertão. Essa civilização é retirada e se constrói outra. Mas não se constrói outra civilização sem pegar fragmentos daquela que a gente destruiu. Muito bem. Então, eu quero agradecer ao professor Nilson, né, por contribuir com esse conhecimento que ele tem sobre a nossa história, né, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse tema que é quem somos e de onde viemos, né, que seria o tema desse trabalho que estou fazendo. E espero que tenha a oportunidade de conversar novamente, trocar mais algumas ideias, porque eu sei que você tem muito para contribuir. Tá? Muito obrigado, então. Obrigado, Gil. Pelo seu tempo aí. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui no Salto, aqui no Veloso, não é? Aqui nessa cidade que é indígena, que é cabocla, que é europeia, europeizada, e que na realidade é uma cidade catarinense, uma cidade brasileira, uma cidade da América, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar dialogando nessa manhã contigo. Obrigado. Sucesso.